E aí, gente, bora falar rapidamente por que esta pandemia é uma pandemia eminentemente capitalista. Alguns podem achar que eu estou pegando no pé, falando que todos os problemas do mundo são capitalismo, mas não é bem assim, vou explicar. O problema em si não é a pandemia, porque a pandemia existe em vários momentos da história e vai continuar existindo ad eterno. A questão é que o tipo de solidariedade que o capitalismo ele incentiva, ele cria condições especiais para o caos diante da pandemia. O que eu quero dizer? Olha, além do fato do truísmo de que hoje, em relação a 400, 500 anos atrás, há muito mais circulação de pessoas de forma muito mais ágil, e isso potencializa a pandemia, além disso, desse fato, há também o fato de uma nova sociabilidade que se está vigente há algum tempo e que muito provavelmente ainda vai ficar por mais outro tempo, que é a solidariedade individualista, do egoísmo, da valorização do valor, de colocar o lucro acima da vida. Esse tipo de sociabilidade cria, nesse cenário caótico de crise, de pandemia, uma situação muito particular para o desastre, para a catástrofe. Veja, se nós compararmos os Estados Unidos, que é o antro intelectual, ideológico, e a Inglaterra do liberalismo, do capitalismo, que são os arautos da defesa do capitalismo no mundo, com países que se dizem, e não vai entrar naquela se são ou se não são, mas que se dizem socialistas, Cuba, Vietnã, Laos, Coreia Popular, que vulgo Coreia do Norte, e China, esses países que se dizem socialistas, eles têm uma resposta para a pandemia muito melhor. A China, segundo a OMS, fez o maior esforço da história da humanidade em relação a uma pandemia. O Vietnã, o Laos e a Coreia Popular não tiveram nenhuma morte. E, é claro, a Coreia Popular nós sabemos que tem poucos visitantes, mas o Vietnã tem 13 milhões de turistas, o Brasil tem 8, por exemplo, em relação, obviamente, a dados do ano passado. Então o Vietnã, que é um país de 95 milhões, que faz fronteira com a China, é um caso mais específico para a gente analisar. Inclusive é o caso que Moacir e eu estamos analisando no nosso próximo episódio do podcast Passageiros de Algum Trem, então fica ligado. Mas enfim, o Vietnã, ele não tem nenhuma morte, mesmo sendo país fronteiriço com a China, mesmo tendo 95 milhões de habitantes, mesmo sendo a 15ª maior população do mundo. Enquanto os Estados Unidos, que concentra 40% das patentes do setor farmacológico do mundo, que tem o segundo maior PIB do mundo, um PIB per capita muitíssimo alto, e a Inglaterra, da mesma forma, várias qualidades de país capitalista central, eles estão lidando muitíssimo mal com a crise. E é aqui que nós vemos que o mais importante diante de cenários de calamidade não é tão necessário, tão importante a sua riqueza, mas o seu tipo de sociabilidade. Países com uma riqueza muito menor, mas com uma sociabilidade solidária, comunitária, se saíram muitíssimo melhor do que, por exemplo, países muito ricos, como é o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas com uma solidariedade ou inexistente ou um tipo de sociabilidade individualista e egoísta. Para vocês verem, no Vietnã, um governo muito mais pobre do que o Brasil, por exemplo, estava dando $4 por dia para a população que está em quarentena. Isso se remete a mais ou menos hoje R$600, um pouco mais de R$600 por mês. Ou seja, o governo do Vietnã, que é muito mais pobre que o Brasil, paga muito mais que o Brasil. E também paga mais que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos deu um cheque de R$1.000 e não deu mais nada. Enquanto no Vietnã, a todo custo, né, do tratamento, do teste, etc., em relacionado ao Covid-19 é totalmente gratuito. Nos Estados Unidos, um teste chega a custar R$3.000. O tratamento, então, nem se fala, preços abusivos. Se você não tem um plano de saúde, você está literalmente lascado. E é por isso que muitas pessoas vão trabalhar, mesmo sabendo que muito possivelmente estão com coronavírus, colocando toda a sociedade em risco, justamente porque a sociedade não se organizou de forma solidária para suprir a necessidade de saúde daquela pessoa. E na Inglaterra, ainda que tenha um sistema público de saúde, um dos melhores do mundo, inclusive, modelo para vários países, inclusive para o SUS brasileiro, ainda assim, apesar de ter esse alto investimento em saúde e pública, apesar disso, dada a sua sociabilidade, que é uma sociabilidade egoísta, e ao seu governo, que promove ainda mais a sociabilidade, já tem 38 mil mortes, sendo o segundo país com pior desenvolvimento diante dessa pandemia. Além disso, nós temos o curioso caso dos Estados Unidos, em que a população não saiu para comprar arroz, feijão, né, comida e etc., o que eles comem lá, e itens de higiene básica, mas também saíram para comprar armas. Em alguns estados, chegou a crescer 500% a venda de armas. Ou seja, que sociedade doente, que
no meio de uma pandemia, para você lidar com o vírus, ao invés de você se proteger, proteger sua família, do governo ajudar todos e de construir um sistema solidário de proteção que vai evitar mortes, você vai e coletivamente compra armas. Para que se armar nesse momento? É óbvio que é uma sociedade extremamente doente, uma sociedade que coloca a sua propriedade, a sua vida, né, a vida individual acima da vida coletiva. E se for necessário, diante de um caos pandêmico, matar o seu vizinho, o seu parente, o seu irmão, né, para sobreviver e para constituir e para garantir a sua propriedade e a propriedade da sua família, certamente os Estados Unidos, a sua população, fará. É assim que tudo indica essa população que tem uma sociabilidade que eu digo aqui doentia. Os Estados Unidos parece um proto-estado hobbesiano, ou seja, de guerra de todos contra todos. E nós estamos vendo um pouco disso agora nos conflitos entre os antirracistas e a gentalha racista estadunidense. Diante da morte do George Floyd, há vários protestos nos Estados Unidos que ainda não pararam, que o governo tem reprimido com veemência. O Trump, inclusive, falou em prender milhares, né, usar força ilimitada. Imagina só se um líder socialista falasse isso, o caos que seria as acusações de ditador. Mas, obviamente, Trump não foi acusado de ditador por conta disso. Mas o Estado estadunidense está tomando ações contra os antirracistas. E essa circunstância de pandemia, de pauperização, mais de 60 milhões de pessoas dos Estados Unidos recebem uma espécie de Bolsa Família, né, porque não tem o que comer, muitos não têm onde morar. Los Angeles, por exemplo, é a cidade com o maior número de mendigos no mundo. Então, assim, é um cenário bem caótico, muito diferente do que a gente vê em Hollywood, nos filmes de Hollywood. Então, essa sociedade, ela pode sim transitar aí para uma guerra civil. Obviamente não é algo que a gente deseja, mas dado ao cenário de pauperização, de miséria, de pandemia e dessas falta de solidariedade ou uma sociabilidade individualista, egoísta e toda a população armada, a gente pode chegar nesse triste caso. Mas veja só, o que eu queria aqui exaltar é o seguinte: esse é um bom momento para a gente fazer uma reflexão sobre que tipo de sociedade nós queremos. Nós queremos construir uma sociedade que nos momentos agudos ela se mata, né? Ela se arma, ela produz individualismo exacerbado, egoísmo, ela se permite morrer parte da sua sociedade para que sobrevivam os mais fortes biologicamente, algo muito equiparado ao que o nazismo fez, mas obviamente com uma prática um pouco mais aplicada, que se chama eugenia. Ou nós queremos uma sociedade que promova os valores solidários, fraternos, comunitários, que consiga, diante de crises agudas, lidar de uma forma saudável e que possa salvar o maior número de vidas e perpetuar a convivência e a sociabilidade humana. Ora, esse é o momento que nós podemos aprender, né, como lida cada sistema, os Estados Unidos e a Inglaterra como arautos do liberalismo, e esses 5 países que eu citei que se dizem socialistas e que, de fato, têm uma sociabilidade um pouco diferente do que a sociabilidade estadunidense e uma sociabilidade, por exemplo, inglesa, como esses países estão lidando, a gente pode aprender e passar a valorizar esses tipos de princípios que eles têm. É claro que eu vou fazer aqui 3 pontuações de países capitalistas que também se saíram bem. A Coreia do Sul, Nova Zelândia e Alemanha. Esses 3 países se saíram bem. A Coreia do Sul um investimento muito grande, até porque a Coreia do Sul ela sempre tem investimento muito grande em tudo, porque foi durante muito tempo financiado pelos Estados Unidos e pelo Japão, então conseguiu constituir um campo industrial muito grande e a sua existência é uma propaganda ideológica contra a Coreia do Norte. Mas o caso específico da Nova Zelândia e da Alemanha são casos em que não se promove, tanto quanto nos Estados Unidos e na Inglaterra, uma solidariedade egoísta. Na Alemanha você teve um certo tipo de sociabilidade social-democrata durante algum tempo, na Nova Zelândia a mesma coisa. Então são experiências capitalistas que beberam em princípios socialistas. E aí, por isso, imagino eu, se dão muito melhor nesses momentos de crise, enquanto as experiências mais próximas do tipo ideal de capitalismo e liberalismo se dão muito mal nesses momentos agudos. Bom, é isso, é uma reflexão curta, rápida, sobre o que nós podemos aprender dos países capitalistas e dos países que se dizem socialistas e que princípio nós queremos construir a sociedade futura. Até mais!